Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, estou aqui com mais uma matéria, infelizmente, de mais um surtado, né? Nesse caso, uma surtada que aconteceu nos Estados Unidos exatamente enquanto acontecia o daqui, né? Se você tiver visto o nosso último vídeo, nós falamos sobre a criatura de 13 anos, né? O monstro, que atacou aí 5 alunos e tirou a vida de uma professora de 72 anos, aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Mal dá tempo da gente descansar, porque isso é uma coisa global, o sistema está agindo na mente das pessoas de forma global, tornando-as vazias, sem espiritualidade, e o resultado é esse aqui. Então na matéria aqui da Veja fala da surtada lá dos Estados Unidos. A atiradora do Tennessee planejou detalhes de ataque em escola, diz polícia. A suspeita era ex-aluna da escola infantil na cidade de Nashville, onde tirou a vida de 6 pessoas. Ela nutria algum ressentimento contra a instituição, né? Só que, diferente aqui do Brasil, lá eles não passam a mão. Lá esse tipo de pessoa é tratado como se deve, né? Então, no Brasil, infelizmente, só se imita o que não presta, tornando o país ainda pior, né? Cada vez mais pior. A polícia da cidade americana de Nashville, no Tennessee, informou nesta terça-feira, dia 28, que a responsável por um ataque a tiros na véspera em uma escola infantil era ex-aluna da instituição e planejou o massacre em detalhes, desenhando um mapa minucioso e vigiando o prédio. Literalmente, né, você vê que essas pessoas não são leigas. Já disse pra vocês, todo game ele é muito inteligente, ele é estrategista, ele passa a vida literalmente resolvendo esse tipo de problema. Então, algumas pessoas, né, que são completamente analfabetas de inteligência, que é pior, né? Essas pessoas dizem, não, mas não tem nada a ver, porque eu sempre joguei e não tenho esse problema. Olha pra tua mão, meu irmão. Os dedos da tua mão não são iguais. Você não pode esperar que uma programação que visa treinar, doutrinar as pessoas em uma certa prática, tenha o mesmo efeito nas pessoas. Aquelas que são mais fracas, aquelas que já têm uma tendência, caem de vez. E esse é o problema. Se todas as pessoas tivessem as mesmas capacidades e aguentassem as mesmas coisas, o mundo seria muito diferente. Mas é justamente esse o problema. Como não é assim, cada pessoa tem pontos fortes e fracos diferentes de outras, cada uma suporta uma coisa que outra não suportaria, as regras têm que ser criadas de forma que proteja todos. E não é isso que você vê. Já disse, a indústria de game cresceu demais, ela é muito forte, ela é maior do que a de Hollywood, e ela hoje está dando as cartas e criando jogos que são verdadeiros tutoriais de tretas. É isso que está acontecendo. São culpados sim. Aqui não tem meia conversa, não tem meias palavras. Ache ruim quem achar. Então essa menina aqui, né, tirou a vida de 3 crianças e 3 adultos, armada com um rifle, uma pistola e um revólver em uma escola chamada Covenant. O chefe de polícia de Nashville, John Drake, disse à NBC News que a atiradora planejava atacar vários lugares diferentes e a escola era apenas um deles. Segundo ele, os investigadores acreditaram que o tiroteio resultou de algum ressentimento que a suspeita nutria por ter que ir para aquela escola quando era mais jovem. Mais tarde, a polícia divulgou imagens de segurança dessa agressora atirando contra uma porta de vidro da escola para entrar no prédio antes de circular pelos corredores, carregando o que parecia ser um rifle. Ela usava um colete preto sobre uma camiseta branca, calças camufladas e um boné de beisebol vermelho virado para trás, igualzinho aos personagens aí, os avatares que as pessoas montam. É exatamente assim, você vê a característica desses avatares, né, nesses crimes, é sempre assim. Agora, a própria mídia hoje tem se silenciado nessa questão, porque como eu estou falando para vocês, é uma indústria hoje multibilionária. Veja quantos youtubers estão tocando nessa mesma tecla, nenhum. Eu estou falando aqui porque o canal está falido. Né, família? Esse canal já era, vocês sabem disso. Você que acompanha o canal, você sabe que a gente já está preso, limitado, né? A gente já está dentro da nossa própria bolha. Mas qualquer canal, né, de sucesso, de chuchecho, esses aí não vão falar isso. Não vão porque eles sabem que desagrada a maioria. Ficar contra a maioria é um problema. É difícil. Se perde dinheiro. Se perde alcance. Mas eu não estou nessa, nunca estive nessa só por isso. A principal meta desse canal é despertar. E se a verdade precisa ser dita... E vou dizer mais uma coisa a vocês antes de continuar aqui com a matéria, família. Eu não quero jogos bonitinhos aí. Eu quero que os jogos tenham o dobro do que tenho atualmente. Ô Davi, mas já tem muito, eu quero o triplo disso que tem.
Agora eu quero que seja respeitada a faixa etária. Eu quero ver um pai e uma mãe que permite que um filho de 13 anos, de 10 anos, jogue um GTA, que ele vá pra cadeia. É isso que eu quero. Quero ver o cara sendo preso. Porque pra mim não tem diferença nenhuma de um pai que pega um filme adulto e dá pro filho. Olha aí, meu filho, veja, não tem problema nenhum. Não tem diferença do cara que deixa o filho tá o dia inteiro, 10, 12 horas por dia, nesse tipo de game. Que eu já disse, é um treinamento pra esse tipo de ataque. O cara faz estratégia, o cara aprende a lidar com as próprias emoções. E assim como ele faz lá no game, ele faz na vida real. Tem que responsabilizar os jogos e fazer eles mais doces? Não. Tem que cobrar das empresas que tenham certeza que a pessoa que está jogando online ali, ela é um maior de idade. Ela está respeitando a faixa etária que o próprio jogo é obrigado a ter. É só isso que eu peço. É o que a Ernesto falava, família. A lei, ela tá aí, ela foi bem pensada. O problema é que ela não é aplicada. Então aí você tem essas bizarrices. Você tem essas loucuras. Já disse pra vocês, uma lavagem cerebral é feita dessa forma. A pessoa nem percebe que tá acontecendo. Mas aquilo fica enraizado nela. Ela se sente capaz de fazer. E faz. Quando eu tava lendo a outra matéria, que eu mostrei que o criminosozinho, né, o monstrinho de 13 anos, treinou num travesseiro antes de fazer. Quer dizer, ele via no game, aprendeu a fazer aquilo ali, e depois treinou no travesseiro e foi embora a executar a sua estratégia. E se não fosse aquela professora heroína de educação física que deu nele um mata-leão, o estrago tinha sido maior. Sabe-se lá Deus quantas vidas teriam ido embora. A mesma coisa aqui, né? Deixa eu continuar aqui pra gente finalizar. A atiradora foi identificada como Audrey Elizabeth Halley, de 28 anos. Drake disse que Halley se identificava como transgênero e que não tinha nenhum histórico criminal. Engraçado é que se fosse aqui um cristão, né, um evangélico, iam colocar fanático, religioso, cristão, não sei o que, não sei o que. Mas como é uma pessoa aqui, né, não tem problema nenhum. O tratamento é outro. No entanto, a polícia acredita que as duas das armas que ela portava foram obtidas legalmente, disse Drake. As autoridades estão falando com o pai do atirador, acrescentou. O ataque de Nashville é o mais recente de uma série de tiroteios em massa, muitos dos quais acontecem em instituições de ensino. Os policiais atiraram e tiraram a vida da suspeita na escola Governante, que é anexada à igreja presbiteriana Governante, na capital do estado de Tennessee. A polícia identificou as vítimas, né? Eles falam aqui, né? Deixa eu ver aqui as vítimas, quem foi. Evelyn, Drake, Halley, William, todos com 9 anos. Triste demais, né, família? As vidas aí todas pela frente, né? Cynthia Pirk, professora substituta de 61 anos. Catarine Conce, diretora da escola, de 60 anos. E Mike Hill, um zelador de 61 anos. Após o tiroteio, as crianças foram caminhando de mão dadas e cercadas por carros da polícia até a vizinha igreja Batista Woodmont para se reunirem com os pais, né? E aí que a matéria continua, eles fazem também que tem que ver que o problema é o direito à arma, e você vê que não é. Aqui no Brasil não tem esse direito, o cara usou uma faca, né? Antes a gente já ouviu falar o quê? Não vou nem dar ideia aqui, mas usava a comida, por exemplo, colocava um negocinho na comida e o povo, puf, né? Falei assim, quando a pessoa quer fazer, meus irmãos, não tem jeito, não tem jeito. A questão é, o que é que está sendo colocado na mente dessas pessoas? Como é que está a alma dessas pessoas? É essa a questão. Então, é o primeiro ponto que eu destaco aqui, para quem não entendeu o que eu falei no outro vídeo. Vou repetir, vou desenhar literalmente. Os jogos vão fazer você virar um psicopata? Não. Aqueles que têm uma tendência para isso, aí sim. Como é que o jogo age? Ele age como um treinamento, onde a pessoa aprende como fazer, quais passos deve dar e controlar suas próprias emoções. É esse o ponto, é isso que os games fazem. Esses games desse tipo. Por isso é que o que a gente precisa hoje é proibir esses games? Não, repito. Pra mim, eles têm que ser o dobro do que são. Eu sou um adulto, eu tô ficando um coroa. Eu não quero chegar aqui em casa e jogar um joguinho do Pato Donald. Eu quero jogar esses games. Eu quero que eles tenham o dobro do que tem. Eu quero que seja possível fazer muito mais coisas do que são hoje em dia. Agora, que seja para adulto. Que se respeite a faixa etária desses games. Que os pais e as mães entendam que para ser um bom pai não é só encher o seu filho de mimos, dar o que ele quer e achar que porque ele está em casa ele está seguro. Muito pelo contrário. Internet, meu irmão, é uma janela para o mundo. Os seus filhos hoje, dependendo de quem você seja,
Conhece o mundo muito mais do que você próprio. Ah, Davi, mas isso aí não se aplica a mim porque eu viajo o tempo todo. Você viaja. É possível você no mesmo dia estar em todos os lugares do mundo? Não, né? Mas com a internet isso é possível. Eu lembro quando eu jogava games online, hoje eu não tenho mais tempo pra isso. Mas quando eu jogava, era normal você encontrar uma pessoa que estava lá na Rússia, outro lá no Canadá, outro lá no Japão. Isso acontecia. O cara, quem é esse cara? Ia falar lá, você via, o cara não manjava o idioma. É isso que a internet faz, meus irmãos. Então, o seu filho hoje, você acha que porque ele está dentro de casa ele está protegido? Você está redondamente, quadradamente equivocado. Você precisa saber o que ele faz. Você precisa saber o que é que ele gosta. Se você quer de fato ser um bom pai, uma boa mãe. E raciocine, meu irmão. Coloque a mão na sua cabeça. Como é que você vê o seu filho enfiado em uma coisa 10 horas por dia, 12 horas por dia, e você não se dá o trabalho de saber... Peraí, deixa eu ver o que é que empolga meu filho tanto dessa maneira para ele passar esse tempo todo de frente a esse PC. Eu quero passar um dia para eu ver. Mas as pessoas não se dão esse trabalho. E ao contrário, algumas ficam aborrecidas. Ó, o meu sempre jogou, mas nunca fez isso. Então isso é bobagem. Por quê? Porque isso é mais cômodo. O sistema vive justamente de vender facilidade. Enquanto isso, você tá vendo, você acha que 2 ataques desses acontecer basicamente no mesmo dia, praticamente, na mesma semana, é normal? Você acha que isso é normal? Eu trabalho com fatos, meu irmão, não é com achismo, não. Eu quero saber quando foi que isso aconteceu. Eu tô aqui há 9 anos, eu não vi isso ainda. A gente ouvia falar disso perdido, que aconteceu um tal ano, uma tal época, de um louco, que fizeram isso e isso com ele, tinha motivo. Agora sim, a pessoa simplesmente planejar, estragar a própria vida, é sair, né? Faleceu, jovem. Isso não existia, meu irmão, isso é coisa nova. Vamos parar de hipocrisia, porque a verdade é essa, é coisa nova. Isso é coisa do novo mundo. Pessoas vazias, sem alma, literalmente. Então, meus irmãos, mais uma vez, repetindo, não sou contra jogos, mas eu sou a favor de que se respeite a faixa etária. Deixa a tua opinião aí se você concorda comigo ou não. Faço questão de saber a tua opinião. Mesmo que eu não concorde, respeito e a sua opinião será sempre bem-vinda. Deixa o like, ajuda a compartilhar esse vídeo. Felizmente, que Deus conforte essas famílias, né? E coloque essas almas ceifadas em um bom lugar. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e fui.